Quero meditar um texto bíblico no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, pensando bem sobre os acontecimentos dos últimos dias, ressaltar que devemos orar pela família, os familiares das vítimas, das milhares de vítimas desse terremoto na Turquia, que já soma-se mais de 19 mil vítimas. Então, esse terremoto de grande magnitude que tem acontecido me faz lembrar as palavras de Jesus. Estava a observar algumas notícias sobre a situação e realmente a gente fica comovido, Então vamos orar pelos familiares das vítimas e também por esse país que tem sofrido esse grande desastre, vamos dizer assim. Fica comigo aí que nós vamos ler uma palavra e meditar uns minutinhos. Os sinais dos tempos, e faz lembrar os sinais dos tempos que Jesus falou. Então, eu quero ler com você, observando todos esses acontecimentos. Deus me faz lembrar desse capítulo 24 de Mateus. Mateus 24, versículos 3 em diante, diz assim: E estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O versículo seguinte diz assim: E ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Jesus, então, quando caminhou aqui nessa terra, e então os discípulos em particular perguntaram acerca da vinda dele e do fim do mundo, Jesus então respondeu desta forma: Ficai atentos, para não serem enganados. Surgirão muitos falsos profetas. Nós vivemos exatamente nesse tempo. Há muitos falsos profetas. Guerras nem se fala. Rumores de guerras nem se fala. Quanto rumor! Ultimamente estamos vendo ameaças de uso de armas nucleares. Então, Jesus fala sobre essas guerras. Nós ia ouvir muito em guerra nos últimos tempos, no tempo do fim. Então, nação contra nação, reino contra reino. E Jesus também disse que haveria fome, muita fome em todo o mundo. Nós vemos aqui num país vizinho do Brasil, até mesmo os animais domésticos já foram consumidos por falta de alimento, sem falar em tantos lugares e países. Pestes. Há 2 anos atrás passamos por uma grande pestilência que jamais se imaginaria. E também Jesus disse que ouviríamos muito sobre terremotos em vários lugares. E nós, pensando bem, quando eu observo
quando eu ouço sobre estas coisas, eu lembro dessa palavra. Jesus disse: quando vocês ouvirem muito sobre essas coisas, é o princípio das dores. Vivemos num tempo que podemos chamar, um tempo que podemos descrever como um tempo apocalíptico. Então, ouvindo essas notícias sobre esse terremoto na Turquia, nós ficamos apreensivos, ficamos comovidos, sensibilizados, e o que nós podemos fazer, longe assim como estamos, é unir nossa fé e orar pelos familiares dessas vítimas, e para que Deus venha confortar cada coração e venha suprir todas as necessidades. Então, o recado dessa tarde é que devemos estar atentos, devemos estar apercebidos, ciente que esses sinais Jesus falou que está escrito em Mateus 24. São os sinais da vinda de Jesus e também que precede ao fim do mundo.